Com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, vamos ler o livro de Jó, a partir do versículo 23. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Vamos confiar na misericórdia de Deus, meus amados irmãos, para que o Senhor possa nos fazer uma obra nas nossas vidas. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. No versículo 3. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. No versículo 24. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. No versículo 5, saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me disse. No versículo 6, porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não antes cuidaria de mim? No versículo 7, ali o reto pleitaria com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. No versículo 8, e eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás e não o percebo. No versículo 9, se opera a mão esquerda, não o vejo, encobre as mãos direita e não o diviso. No versículo 10, mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei com o ouro. No versículo 11, nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. No versículo 12, do proceito de seus lábios nunca me afastei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. No versículo 13, mas se ele está contra alguém, quem então desviará? O que a sua alma quiser, isto fará. No versículo 14, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas com esta ainda tem consigo. No versículo 15, por isso me perturbo perante ele, e quando isso considero, temo-me dele. No versículo 16, porque Deus mereceu o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou. No versículo 17, porquanto não fui desarraiado ante das trevas, nem encobriu com a escuridão o meu rosto. Amém? Até aqui, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, hoje eu estou muito triste nesta parte, assim, estou muito magoado devido a uns problemas que aconteceu, né? E muitas vezes a gente se decepciona muito com pessoas que muitas vezes a gente nem imaginamos. E eu estou muito triste, mas está na mão de Deus. E eu tenho certeza que Deus irá fazer uma obra. Se eu partir dessa terra, eu vou dizer para vocês: ame seus pais e ame os seus filhos. E filhos, considere e respeite seu pai.
não coloca o seu pai na justiça. Muitas vezes você fica muito decepcionado por atitude dos filhos, de querer machucar, de querer magoar o seu pai. E só Deus para nos consolar. Quem somos nós para excomungar o nosso Deus? Quem somos nós para falar mal de Deus? Quem somos nós para ter essa autoridade de falar mal do nosso Deus? Nós somos filhos e nós temos que amar o nosso Pai. E se nosso Pai ele dá uma repreensão em nós, a gente tem que aceitá-lo, porque aí nós aprendemos. E eu tenho um filho que ele nunca me deu trabalho nessa parte, mas a mãe dele, ela separou de mim. Ela foi embora com outra pessoa e levou ele, né? Então a gente perdeu assim o vínculo, né? Porque quando os pais separam, então, os filhos, não tem uma criação igual, né? E o meu filho foi crescendo e chegou em certa idade, ele casou, com 18 anos ele casou com uma moça de 16 anos. E esse menino, ele tem um salão, né? Que com tanto esforço eu fiz e colocamos os usufrutos quando ele ainda estava na barriga da mãe dele ainda. Mas assim, depois que ela separou de mim, eu paguei pensão, trabalhava, pagava pensão direitinho, mas teve uma época que eu não tive condições de pagar. E ficou um resíduo lá atrás e ele me pôs na justiça para ver se, depois de maior, ele já casado, ele me colocou na justiça e eu estava prestes a ir preso por causa disso aí. E eu não esperava assim a atitude dele. Muitas vezes ele ia na minha casa, Deus preparou uma esposa para mim maravilhosa, preparou outra família linda para mim, que eu amo muito. E ele sempre ia lá em casa, almoçava, às vezes jantava. Mas eu nunca imaginaria que o meu próprio filho ele fazia isso. E certo dia, no dia 22 de setembro, as minhas contas foram tudo bloqueadas. E eu fiquei sem condições de receber salário, né? E ficou muito difícil para mim, né? E eu tive que ir no advogado para me defender. E descobri porque fui nos bancos para saber por quê. O banco falou que estava bloqueada por causa que era uma ordem judicial. E eu não sabia. Depois eu fui no advogado. O advogado falou que era isso mesmo. Aí eu fui no fórum. Né? Eu fui no fórum no ano de 2025, na data de 24, né? Acho que foi 24, entre 23 e 24, eu fui no fórum, o fórum me deu processo, falou que era de alimento. Aí eu fui no advogado que eu tinha e ele lá ele descobriu que foi ele que tinha me colocado na justiça. Eu tinha um enteado, né? E eu fiz o serviço de jardinagem na casa de um primo do meu filho. Eu estava lá pelo jardim e esse enteado ele chegou lá, porque ele mexia com a caçamba, e ele tirou uma selfie comigo lá, inocentemente. Ele tirou uma foto comigo. E quando eu fui, eu nunca esperaria isso também. Foi tudo uma armação, né, da mãe do meu filho, da mãe do meu filho, e dele mesmo, do meu próprio enteado, que
quando eu tinha casado com ela tinha 2 filhos. Um chama César, outro chama Eberson. E o Eberson, ele tirou uma selfie comigo. E quando eu fui ver essa foto estava junto com o processo, alegando que eu poderia trabalhar, porque eu tinha que pagar o salário dele. Mas daí, gente, eu não tinha empregado, eu fazia bico de jardinagem. É muito difícil a minha situação. Então a advogada mostrou para mim que foi ele, meu filho, o próprio filho, junto com o meu enteado tirou a foto, mandou para a mãe dele juntou junto com o processo, deu para o advogado me processou e o meu filho assinou, ele foi, sem eu saber, assinou o documento, né, me processando para eu pagar a diferença de salário. E eu não tinha condições. Na época não tive condições. Quando eu estava trabalhando eu tinha. Depois eu fiquei doente, 2, 3 anos sem poder trabalhar, problema de coluna. E por misericórdia de Deus foi me dando uma melhorada e ia fazendo bico aqui, serrava uma árvore, fazia uma poda, aí até mexia com semente de planta para sobreviver. Aí fazia bico de segurança para sobreviver. E nesse tempo eu tinha arrumado um advogado pelo Estado, que não tinha condição de pagar, e nem ainda tem hoje. E a advogada, eu achei que ela tinha marcado uma audiência, não sei se foi dia 13 de maio, não sei. E achei que a advogada tinha exonerado a pensão, achando, porque ele já tinha casado, já estava de maior. E a advogada foi lá no fórum, conversou comigo e tudo, direitinho e tal. Eu achei que ela tinha ignorado a pensão, no fim não tinha. Então, ficou correndo, no fim, estava mais de quase 9 mil reais. E para pagar? E onde tirar? E como tirar? Aí, conta bloqueada, ignoração de pensão, mais um processo. Acho que era 3 processos. O advogado me cobrou 18 mil, gente. 18 mil para fazer tudo isso. Só que eu não tinha condições. Ele perguntou para mim quanto que eu poderia pagar. Ele fez 72 parcelas de R$ 250 para eu pagar, mais a pensão para eu pagar. E agora? Estou esperando a misericórdia de Deus. Estou esperando a misericórdia de Deus para que Deus possa criar um caminho na minha vida. E eu não tenho condição de pagar. Então Deus é a minha condições. Que nem Jó diz aqui. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. E eu confio na misericórdia de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para que Deus possa criar um caminho na minha vida. Eu não tenho dinheiro, não tenho onde tirar. E como que eu vou pagar essa dívida? Como que eu vou pagar essa dívida? Então, está na mão de Deus. E Deus irá criar um caminho. E eu tenho um problema, meus irmãos. Quando eu fico nervoso, eu sinto uma dor tão grande no peito, que nem hoje, agora, nesse presente momento. Eu estou com dor no peito, estou passando a mão no peito, não estou aguentando tempo de dar um impacto. Eu não sei se eu vou resistir. Ore por mim, para que Deus possa criar um caminho na minha vida. Para que Deus possa ter essa misericórdia que Jó está pedindo a Ele. Então aqui eu torno a ler o primeiro versículo que diz assim: respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura e está mesmo. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido, minha dor, a minha decepção, a minha tristeza, a minha angústia está tão grande,
que só Deus para ter misericórdia da minha alma, só Deus para ter misericórdia da minha vida. E se você, meu irmão, você, minha irmã, está passando por algum processo semelhante, pede misericórdia para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pede misericórdia para Deus, que Ele virá ao nosso socorro. E Ele, o nosso socorro é bem presente no nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é bem presente, Ele vai nos dar força para que possamos vencer. Tá bom? Essa é a minha leitura, a minha queixa, e o que eu contei para você, tudo aconteceu, está acontecendo agora neste ano de 2025, nesse mês de setembro. E olha que eu fiz aniversário dia 17 de setembro deste ano. E eu não tenho onde tirar dinheiro para pagar. E o Deus é a minha misericórdia. Deus, Ele é a minha misericórdia. Ele é meu presente. Ele vai me dar força, vai criar um caminho na minha vida. Para que eu possa pagar. Se os irmãos sentir alegria no coração, né, de me ajudar, me apresente em vossas orações, porque eu não tenho condição nenhuma para pagar, mas Deus é a minha misericórdia, Deus é a minha porção, o Senhor Jesus é o meu Redentor, o meu Senhor, o meu Criador. Aqui nessa vida não levaremos nada, não trouxemos nada, não levaremos nada, mas eu perdoo Ele. Eu perdoo Ele, em nome de Jesus eu perdoo. Mas eu não tenho aquela alegria mais. Não tenho. A mãe dele, só Deus. Que Deus abençoe vocês, abençoe a vossa família, abençoe todos vocês com a santa paz de Deus. Que Deus vos abençoe grandiosamente.